Bom dia, pessoalzinho! Hoje a gente vai ver uma nova série de assuntos, ou seja, a gente vai começar a falar sobre as plantas. Então hoje vai ser o iniciozinho de tudo isso. Então a gente vai ver as partes das plantas, como elas são formadas. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai ver mais situações voltadas para as plantas. Então é um assunto grande também, que vai precisar de bastante atenção e que é um assunto importantíssimo também para a nossa vida, tá bom? Vamos começar e vamos ver como é que funciona isso. Bem, pessoalzinho, vamos iniciar mais um assunto muito interessante, que são as plantas ao nosso redor. Então, as plantas, elas são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, como todo ser vivo. Então, as plantas se desenvolvem em diferentes ambientes, né? As plantas terrestres, elas fixam a raiz no solo e se desenvolvem no solo. E as plantas aquáticas, elas sobrevivem com as substâncias da água. Para se desenvolver, as plantas precisam de ar, água, terra, luz solar e espaço, tá? E as partes das plantas são basicamente 6. Ela tem as folhas, o fruto, o caule, a flor e a raiz. E dentro do fruto tem a semente, né? Muito importante isso. A raiz, ela fixa a planta no solo, ela absorve a água, os nutrientes e conduz pelo caule para manter a planta viva. O caule, ele sustenta as folhas, as flores, os frutos, ele transporta a água e os nutrientes para todas as partes da planta, tá ok? As folhas, elas são responsáveis para realizar a fotossíntese, ou seja, aquele fenômeno que faz com que a planta produza o seu próprio alimento. E ela faz a respiração da planta, né? A planta respira pela folha. As flores, elas são responsáveis para a reprodução da planta, porque as flores dão origem aos frutos. E dentro dos frutos estão as sementes, né? Os frutos e as sementes, elas vão garantir. A fruta vai ter a semente dentro e a semente, ela vai garantir a reprodução da planta, vai dar origem a uma nova planta. Bem, as plantas, elas têm utilidades mil na nossa vida. Nossa, como elas são necessárias como alimento. Elas decoram a nossa casa, os nossos parques. Elas podem servir como fabricação de móveis, na construção de casas, tá certo? E agora uma charadinha, tá certo? Bem, esse enigma é um objeto, ele faz parte do seu material e eu quero que você descubra que objeto é esse, tá bom? Faz parte do seu material escolar. Já descobriram? É o lápis. Então, o lápis um dia foi uma árvore, foi uma planta que a partir daí se transformou para produzir outras coisas e dentre elas o lápis que a gente utiliza, que é de madeira, tá certo? Então, outras situações e outras coisas na nossa vida também já foi uma árvore, né? E essa árvore, ela foi cortada e foi reutilizada para a construção de móveis, para a construção de casas, para decoração. E a aula de hoje falou a respeito dessas partes. Vocês vão receber o assunto no grupo para copiar no caderno. Depois do cabeçalho, vocês copiam o assunto, assistem a aula e também vão receber o exercício no grupo para realização no caderno, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!